adiantado o link para eles. Para de brigar com os coitadinhos. Estão falando do bate-papo ali. Você viu o que eles falaram? Não, ainda não. Você acha que eles estão xingando você? Deixa eu xingar. Língua de você. Nem sofro. Gente, pega a apostila de vocês fazendo favor. Aproveitando. Daqui a pouquinho eu mando a foto da apostila que eu grifei. Eu esqueci de mandar aquele dia. Bom, vamos aproveitar já, aproveitar o tempo. Pessoal, nós vamos fazer a avaliação mensal de vocês, eu vou mandar no grupo depois. Romantismo, realismo e a arte regional, tá? Então, depois, quem quiser anotar, já anote, mas na apostila eu vou mandar depois também no grupo romantismo, realismo e arte regional. Esses são os 3 temas que a gente vai tratar na nossa avaliação. Não tá difícil, já comecei a montar ela bem com antecedência, bem com calma, bem tranquila, para sair aquela prova. Não, mentira, tô brincando. Para ficar mais fácil, né? Põe a cara de sono de vocês aí, tô com saudade de ver a cara de vocês. Põe a cara de sono. Não, tá muito feia, Vaniel. Olha a minha cara inchada. A turma do terceiro, antes de vocês, também falou assim, minha cara tá inchada. Eu quero ver, eu preciso ver gente, eu preciso. Gente, depois eu vou anotar os alunos que estiverem participando de todas as aulas do Zoom, participando, não estando aqui no quadradinho, participando, vão estar ganhando um ponto extra no final do bimestre. Então, precisam estar presentes e participativos, tá? Não é só o corpo, a alma também tem que estar aqui, tá? Alguém sabe me explicar o porquê que um período artístico foi chamado romantismo? Alguém tem uma dedução ou um chute aí? Alguém? Vai ganhar mais um ponto extra? O porquê que o período artístico se chama romantismo? Se o nome tem alguma coisa a ver, se não tem, o que vocês acham? Alguém tem uma sugestão? Porque era relacionado com sentimentos e emoção? Mais ou menos. Eles queriam passar essa mensagem, mas tinha um outro motivo por trás. Alguém tenta? Mais alguém vai tentar? Que daí eu vou contar. Depois que eu contar, não vale mais. Eu mandei ali no chat, Vaniel. Deixa eu ver lá. Preguiçosa, com preguiça de falar. Eu não sei se tá certo, eu acho que foi isso que eu coloquei na tarefa quando você mandou. Seria isso, né? Na verdade, vamos contar o real motivo. Eles não queriam transmitir a sensação de amor, emoção e sentimento só ali. Eles queriam fazer com que você despertasse o sentimento sobre alguma coisa. E eles queriam camuflar algumas coisas. A gente vai ver em algumas obras que eles deixam as pessoas mais bonitas, mais assim, agradável aos olhos, para esconder umas coisas mais pesadas e mais sofridas. Então, em resumo geral, o romantismo é isso, é romantizar as situações, deixar elas mais agradáveis. Tá, peraí que tem 2 perdidos aqui. Deixá-las mais agradáveis aos olhos, aos sentimentos. Oi, Leonardo. Quem que era a outra? Era a Isabela. Oi, Isabela, bom dia. Deixa eu pegar minha pequena anotação aqui. Meu marido ontem estava rindo de mim. Falei, Anderson, não posso esquecer de nada. Porque esses meninos, se esquecer, eles não fazem a prova. Ele deu risada. Bom, vamos fazer deixa eu colocar aqui o PowerPoint para vocês, que é mais fácil da gente falar sobre isso.
Não, e o Bruno falou assim, não encosta na internet, não encosta. Eu falei, daqui a pouco eu não vou nem dar aula, não pode encostar em nada. Tá igual criança, quando a mãe fala assim, não põe a mão em nada. Tá nesse nível aí, o computador tá meio bichado. Bom, a gente vai ver sobre a escultura. A gente já viu antes do tema regional, a gente viu sobre as pinturas, né? Que as pessoas eram retratadas, lembra? De costa, em um ambiente neutro, um sentimento de uma emoção que você não sabia distinguir. Agora, na escultura, a gente vai ver que eles trazem sim essa emoção, essa força, essa intensidade. O instinto volta a aparecer. Só que a gente também tem que ter noção que eles não tinham essa vontade, né, de saber o que estava acontecendo. Deixa eu só abrir o chat aqui, porque daí eu sei o que vocês estão falando. Tem que ser tudo nos cantinhos aqui, senão nós não acha nada. E aí a gente vai ver também que vai ter alguns artistas que eles vão ser meio rebeldinhos nesse período. E na apostila de vocês tem pouquíssimas coisas sobre o assunto. Eu estava ontem tentando resumir, e aí o que eu fiz? Eu fiz um resumão para vocês estudarem para a prova. Tá? Eu vou mandar para vocês no final da manhã, porque eu tenho essa live, eu tenho Zoom aqui com vocês, eu vou para lá, faço a live, depois eu volto para outra turma. E aí, 11 horas eu mando para vocês. É um resumão, gente, sobre o romantismo, mas pensa num resumo bom. Tem bastante imagem, mas eu coloquei bem pequenininha, só para vocês se localizarem, tá? Mas quem quiser imprimir, pode tirar as imagens fora, fica à vontade, tá? Eu só coloquei mesmo para ficar mais fácil de vocês lembrarem. E querendo ou não, na avaliação a gente vai estar usando a imagem depois, tá? A gente vai perceber também, tá, que é uma busca ao passado de valores emocionais, que eles precisam ter aquele sentimento, eles sempre vão estar indo lá atrás buscar alguma coisa, né? O poder emocional era mais importante do que o intelectual em si, tá? E nós vamos descobrir que eles foram lá no período helenístico. Vocês lembram da arte grego-romana, que tinha 3 períodos, arcaico, clássico e o helenístico? O arcaico, o clássico e o helenístico. E aí, esses 3, que foi o período dos romances, não. Esses 3, eles foram a evolução da arte grega. Primeiro, eram aquelas imagens estátuas rígidas, né, que seguiam os padrões da arte egípcia. O clássico foi quando eles começaram a descobrir o movimento, onde o corpo começou a inclinar de lado. Lembra que eu falei do cálculo das 7 cabeças lá? Então, foi no período clássico. E no período helenístico, eles tinham o movimento e tinham a emoção transmitida por essas obras, né, por essas imagens. Então, a gente tem essa divisão aí, a gente não pode esquecer disso, tá? Isso é muito importante, tanto agora quanto mais para frente. E aí, a gente vai ter uma imagem aqui, né, que se chama Laconte e seus filhos, que é quando ele tenta salvar os seus filhos de uma serpente, né, que tá tentando matar eles, e ele tem esse sofrimento de eu não vou conseguir, eu estou cansado, eu estou lutando, eu estou insistindo. Então, a gente não vê só o sentimento na parte do rosto, a gente vê também a força e a emoção do corpo, né? A força que o corpo está fazendo para poder se desvencilhar dessa serpente, né? E aqui a gente vê como que a emoção toma conta da figura. E se a gente perceber bem, a fisionomia dele é de dor, de sofrimento, de cansaço, ao mesmo tempo de desistência, de não vai dar certo, não vou conseguir, tá? E aí, também com isso, a gente tem essa obra aqui. A gente vai perceber que ela já é mais atualizada. E essa obra, essa escultura atualizada, ela é de Bari. Bari foi um artista que ele era romancista, tá? E ele foi lá no helenístico buscar essa referência de Laconte e ele fez com os animais. Aí nós entramos na parte do instinto. O romantismo é um período do instinto, onde a emoção instintiva é muito mais importante do que qualquer outra coisa, tá? E quem tem um instinto 100% preservado? Quem tem o instinto que é necessário? Os animais,
tá? Então ele fazia essas esculturas com animais, tem até outra que está por trás dessa, que eu esqueci de tirar. Onde ele mostra aqui uma piton engolindo, matando um gnu, né? E a gente vê a força que a piton faz para fazer toda essa movimentação de abate e o grito final do gnu, tá? Então ela transmite uma sensação sim, nem que seja de repulsa, mas tem uma sensação, beleza? E aí, esse instinto, como é que fala, animalismo, ele está presente até o final do romantismo, tá? Na verdade, a gente já falou sobre isso várias vezes, mas nunca é demais. Os períodos artísticos, eles não pausam, terminam e começam outro. Eles são transitórios, vai disseminando um e crescendo o outro. Então, a gente vai ter alguns artistas que vão se enquadrar nos dois períodos aí, tá? E aí, esse instinto, ele é isento de relação intelectual, né? Eu não preciso ter uma amizade com o bichinho que eu vou matar para comer. No caso, nós, seres humanos, as pessoas matam por maldade ou por outra situação. Por momentos de bobice, né? Os animais não, eles fazem isso por instinto, por necessidade. Eu preciso matar para viver. Então, é essa situação, é totalmente contraditória. E é isso que ele quer passar. E isso vai se desenrolar nas artes modernas e muito, tá, gente? A gente vai ver em outros períodos que isso é muito importante para outros eventos, tá? E esse instinto animal, ele é observado e valorizado por todos os artistas. Ele tem um valor de peso de ouro. Eu não sou obrigada a acordar e não tomar um cafezinho da tchaulinha. E aí nós chegamos a François Roux. Esse senhor, muito lindo, muito maravilhoso, tá? Com essa barba dele super na moda. Os meninos aí que estão com as barbinhas começando a crescer, já tô dando uma dica de moda aí, tá? As meninas aí que estão na fase de querer arrumar um namorado, esse senhor é lindo, olha a beleza dele. Ele pintou essa obra aqui, ele esculpiu essa obra aqui, chamado A Marselhesa, tá? E ela nada mais é do que uma humilde escultura no Arco do Triunfo. Aqui está ela, tá? Ela só tem 12,8 metros de altura e está no ponto de referência do mundo, né? De onde todo mundo sabe onde ela está. Aqui a gente vai ver ela mais detalhada, mais próxima, e a figura alada, ou seja, tem asinhas, ok? Ela é enérgica, no sentido assim, ela está representando a França em seu momento de vitória, a força de uma guerreira, a força de uma imponência, né? Então a gente percebe pela fisionomia e pela posição do corpo, tá? E ela está entre uma das melhores representações através de imagens da França. A gente viu que no começo do romantismo as pessoas humanizavam sentimentos. No caso, aí a Vitória está humanizada por um corpo de uma mulher, tá? E isso vai mudar lá no realismo, viu? A gente vai ver depois dessa aula, na próxima, que vai mudar. E aí a característica do romantismo, né? Ele vem também através do retrato, tá? Volta a necessidade do retrato, mesmo que seja de escultura, tá? Essa aí é um retrato uma escultura de Rude, feito o retrato de Jacques Louis David, que é aquele que a gente viu lá, que fez a morte de Marat. Eu podia abandonar as aulas de artes e ir para o teatro, mas não. E aí nós vamos ver também que o valor do retrato é individual. Aí já não tem mais aquele negócio coletivo, onde eu tenho que passar várias mensagens. Ali é meu retrato, minha pessoa está falando de mim, é isso e pronto. Tá? E aí começa o ponto do realismo. Que o realismo ele vai deixar de sonhar com as coisas da imaginação e vai para o real. Se eu vi, se eu peguei, existe. Se não, nada feito. Ok? Na arquitetura, abençoado. Na arquitetura, o computador está mudando sozinho. Eu já vou comprar ele para mim, que ele está fazendo serviço por mim. Na arquitetura, a gente já vai ver uma coisa mais mistureba, tá? Porque o romantismo ele não tem nada criado por si, ele tem adaptado, tá? E isso é importante a gente destacar. O romantismo ele vai revelar contra-ideias, ele vai vir contra o neoclássico. É um estilo, um ranço do outro, tá? E aí ele não vai querer ser clássico,
Não vai querer ser algo simplório, ele vai querer ser o chamativo, o exagero, porque você sabe que pessoa apaixonada é exagerada e o romantismo é exagerado. Ele não sabe criar nada, ele só copia as coisas dos outros, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui que tá parecendo uma janelinha, que não é minha. Eu vou fechar. Se fechar aqui, a gente conversa depois. Ah, foi. Uma janelinha avisando alguma coisa que eu não sei o que eu nem li, eu só fechei. E daí, os objetivos dele é ser nostálgico, é sentir saudade, é aquele negócio, eu estou vendo isso me lembra tal período. Era essa. Ou era um mistério, o exótico, o diferente, o fora da normalidade, tá? Que era o período que tinha ali em divisória. Então, isso aqui, eu vou mandar também no texto que eu fiz para vocês, ele vai levar duas vertentes, então, o romantismo da arquitetura. Ou ele vai trazer coisas do passado para acrescentar a sua arquitetura, ou ele vai buscar o que é diferentão para criar o dele. E esse período ele é denominado revival ou reavivamento, buscar algo do passado para o futuro, para o presente, perdão. Tá? Então isso é bem importante. E aí, na maioria dessas vezes aí, no contexto geral, né, o efeito decorativo, o enfeite, o ornamento, era muito mais importante do que a estrutura e o sentido do porquê ela foi criada, né? É igual uma casa. A ornamentação externa dela, a estrutura, o porquê que ela foi feita, não tinha tanto valor. Mas a decoração, isso fazia a diferença. E aí, esse período que faz isso daí, que eles buscam um novo de coisas do passado, se chama neogótico. A palavra é bom vocês anotarem. O neogótico é um novo gótico. Então, eles foram aonde buscar ornamentação para reavivar os sentimentos do romantismo? No gótico, tá? É um período onde os artistas se apaixonaram e foram buscar, tá? Mais importante do que o racional na sua função era a decoração. E aí, Pervernes, que é um jovem senhor, ele dizia que a arquitetura não era razão, era uma grande magia. Ou seja, volta de novo a imaginação, o instinto irreal, o não palpável, tá? A estética era a importância total. Já na Inglaterra, que era o pai, mãe, tio, tia da arte gótica, eles adoraram a ideia, porque eles eram o pai do gótico, trazendo o neogótico no romantismo, eles já manjavam da arte, já sabiam levar de letra. Só que a França, muito zoiuda, queria bater de frente, e eles competiam igualmente, só que sempre a Inglaterra, por ter sido a primeira a trabalhar com essa técnica, ela levava vantagem, tá? E aí, esse lindo jovem, olha meninas, que coisa mais maravilhosa. A prof vai apresentar homens lindos para vocês, toda semana. Fala que não, né? Em 1750, esse poeta e escritor, né, Walpole, ele resolveu construir uma humilde residência, uma casinha, um cantinho para ele viver, né? E aí ele comandou construir, eu não sou boa de inglês, já aviso, Stranberry Hill, né? E aí, essa casinha, humilde, bonitinha, meiga, tinha características góticas e neogóticas, que ele queria uma coisa gótica na vida dele. E aí ele mandou construir a casinha. E essa casinha é essa, humilde, tá? Que eu acho que é um salão dela da minha casa inteira. E aí eu pergunto para vocês, valendo um pontinho aí de aula, tá? Pode ser pelo chat ou pode ser pelo ao vivo e a cores. Quais são as características nessa arquitetura que denominam que ela é gótica? Como que eu olhando para ela eu sei que ela é gótica? Valendo um pontinho de live, de aula, de Zoom. Quem vai? Garanta seu ponto, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Duda Bass colocou monumentos. Isabelle Pupilli colocou torres. Essas torres têm nome. As janelas, as torres ali em cima. Ana Vitória colocou nomes.
Estrutura, nomes, preciso de nomes. Tem nomes. As torres, as janelas, as estruturas têm nomes. Vocês não podem esquecer, jamais. Imagina se na prova eu coloco isso. Aqui, isso me deu uma boa ideia. Vamos lá. Estrutura, torre, janelas. Mas isso tem nomes. Alguém? Não sei. Muito bem, Vinícius. Seja sincero. Fala, não sei. Agora você vai ter que procurar para saber. Arcobotantes, eu acho. Formato das janelas. Arthur, mas tem um nome. Vou dar uma dica. Bomba. Não, não é abóbodas. Abóbodas é aquela assim. Essa é assim. Bomba, lembra das bombas que eu falei para vocês quando a gente estudou sobre arte gótica? Vou falar então. Bombardeio. Não, Léo. A gente vai fazer um bombardeio, mas não é esse, não. Não, não é bombardeio. Gente, vamos lá então. Eu vou explicar para vocês, tá? Para não dar problema. Janelas em formas ogivais. Janelas em formas de ogivas. Teve muita gente que perguntou para mim na prova, quando vocês fizeram sobre a prova sobre a arte gótica, que muitos erraram, muitos. Janelas em forma de ogiva, arco de ogiva, tá? Que é assim, pontudinha, tá? As cíteras. Cíteras é essa partezinha aqui de cima, ó, que fica no zigue-zague aqui, ó, vai, vem, esses recortes aqui em cima do telhado. Igual de, como é que fala? Castelinho de desenho que a gente pintava quando era criança. Essas partes aqui, gente, ó, de vai e vem, elas são cíteras. E nós temos o interior todo rendado, que é aqueles rendarias, mas não rendarias de tecido, de pano, rendaria feita no cimento. E nós temos também uma cíteras, isso. E essas pontas compridas se chama pináculos, tá? Então, quem quiser anotar no cantinho da apostila aí, anote, tá? Nós temos os arcos de ogiva, as cíteras, que é esse vai e vem aí. Nós temos, meu ponto aí, acertei, foi para a internet, depois que eu contei, não vale. Nós temos os pináculos, que é essas pontas bem fininhas, esticadonas, que a gente, lembra que eu mostrei para vocês lá na França, o museu que pegou fogo, que tinha um monte, assim? Então são esses, tá? Que é o verticalismo, é o que faz com que o gótico seja sempre bem extensivo, que chegue lá no céu, tá bom? E aí, nós vamos ter também, olha que bonitinho ela mais de perto. Olha aqui de dentro, que coisinha fofa. A gente vê os arcos de ogiva nas paredes vermelhas e o rendado feito no teto, tá? Olha que coisa mais linda. Isso aí tudo é em ouro, tá, gente? Igual lá em casa. E aqui nós chegamos no palácio inglês, tá? Palácio Westminster. E a gente percebe quão grande ele é no sentido de extensão. Porém, se a gente for visualizar que ele faz um comprimento meio alongado. O que aconteceu com esse jovem palácio? Ele foi reconstruído depois que ele pegou fogo em 1836. Ele ficou de 1836 até 1868 sendo reconstruído. E ficou assim, bonitinho, humilde, do jeito que vocês estão vendo. Tá? O arquiteto foi Pudding. Não é pudim, não. É Pudding. Tá? E Charles Barry. Os dois lindos e maravilhosos que resolveram com a mão na massa fazer com que este monumento histórico voltasse à sua realidade, vamos dizer assim. E aí, o romance escritor maravilhoso, que já assisti aquele filme umas 300 vezes, que se a gente estivesse na escola a gente ia assistir, eu sei que vocês iam dormir, mas a gente ia assistir, tá? Que é O Corcunda de Notre Dame, de 1831, do escritor Victor Hugo, né? Fez menção a esse tipo de arte, fazendo com que as pessoas se reapaixonassem pela arte gótica, o neogótico. Quando ele voltou em 1700, 1800, ele é neogótico, tá, gente? A gente tem que lembrar das datas.
Aqui a gente tem um zoomzinho onde a gente vai ver. Como que é o nome disso aqui mesmo, gente? Eu acabei de contar? Essas pontas alongadas aí. Acabei de contar. Não é cíteras. Cíteras é aquele... Isso, Isabelle. Pináculos. Muito bem. E essa aqui, essa parte assim... Vou colocar na prova para vocês nomearem. Vocês podem anotar aí. Na prova vai ter para vocês nomear. Não é cíteras. O Leonardo está insistente no cíteras. Arco de ogiva, muito bem. E aí vem os rendários, que são essas partes aqui, ó, que dá a sensação que é furadinho, né? Que é uma redinha, tá? Então são arcos de ogiva, são assim, as portas e janelas. Essas pontinhas no teto são chamadas de pináculos. E aquele que é zigue-zague assim, ó, eles são as cíteras, que o Leonardo tanto está insistente. Aqui a gente fala, né, sobre a popularização da mania do neogótico, que é com o Victor Hugo, né, a imagem do livro dele, O Corcunda de Notre Dame. Quem já assistiu o filme aí? Eu gosto de assistir no sentido de ver as obras de arte. O filme é bom também. Eu lembro que eu assisti quando eu estava no primeiro ano, igual vocês, era primeiro ano, era a primeira série. Sobre Em Nome da Rosa, acho que é o nome do filme. Não esqueço até hoje, o tanto que eu chorei dentro da sala, que saiu com os olhos desse tamanho. De lindo que é. Porque conta a história de um mosteiro onde eles viviam e os livros mais raros do mundo estavam ali dentro. E tinha alguns padres que queriam acabar com isso, porque eles eram contra e tacaram fogo numa biblioteca. E tinha uma jovem que era serviçal e que tinha um padre que era apaixonado por ela e que tinha o Corcunda que cuidava dela. Então, assim, é meio parecido com o Corcunda de Notre Dame, só que é uma outra vertente. Mas era um filme maravilhoso, porque ele morre no final e aí eu chorei. Mas isso aí não vem ao caso. E aí a gente vai ver que é a força do romantismo de novo, né? Eles trazem a romantização de algumas situações. E alguns artistas vão querer brecar isso mais para frente, tá? Vão querer cortar. Daí nós vamos ver o outro exemplo, que é o exemplo da arquitetura oriental. Lembra que eu falei para vocês que tem a arquitetura nostálgica, que é essa que a gente viu, que traz as coisas do passado, e a arquitetura oriental, que vai buscar coisas diferentonas, né? E aqui a gente vai ter uma casinha humilde, tá? De beira-mar, do rei Jorge IV, tá? Ele não tinha o que fazer, fez uma casinha beira-mar. E essa casinha beira-mar, ela tem uma cúpula chamada cúpula cebola. Essa vocês vão lembrar, que é redondinha com um negocinho. Eu até ia colocar uma cebolinha em cima, mas eu fiquei com preguiça. Cúpula cebola, tá? E os minerates. Lembra dos minerates? Que é aquelas, olha a diferença, que é aquelas torres inspiradas na cultura islâmica, onde as pessoas subiam para fazer as orações, chamar as outras para fazer as orações. Subiam não, sobem, porque isso acontece até hoje. Então, eles colocaram cúpula de cebola, colocaram os minerates, que são tudo da cultura islâmica, e o interior era chinês. Olha que mistura boa. A gente vai ver que por dentro, os quadros, a ornamentação... falta 10 minutos, gente. Os quadros, as ornamentações, são todas relacionadas à cultura chinesa, ao povinho do zoinho puxado, né? E querendo ou não, é rica em detalhes também, tá? Só que como os chineses gostavam muito da representação ourives, o ouro era muito presente em tudo. E o vermelho, para eles, é a cor ímpar, né? Vai ter, Ana Vitória, só que essa aqui é no Zoom, aí eu vou correr para outra sala e a outra vai ser live, tá? É que outro professor vai usar aqui, que como a minha aula de live de vocês já tinham, aí eu vou para lá. Eu vou ficar assim, vai vir. Toda quinta-feira vai ser assim, eu saio daqui e corro para lá. Vocês vão olhar para minha cara 2 horas. E aí, a gente vai ver que essa questão de usar o ouro e o vermelho, eles vão puxar porque acontece da gente achar que o romantismo é o amor, é a paixão, é esse negócio carregado. E na verdade é cultural, tá? E aí olha que legal, esse mesmo local, esse mesmo pavilhão real que se chama esse prédio todo branco que a gente viu. Olha como ele é por dentro, rosa.
que ele é tido assim, por mais que seja um palácio masculino, eles usam rosa. Eles não têm o problema que o ser humano brasileiro tem de falar assim, azul é de menina, rosa é de menino. Ou, perdão, azul é de menino, rosa é de menina. Né? E eles não têm esse problema. Eles usam as cores e tonalidades de forma lúdica, sem problema nenhum. E aí nós vamos chegar na Alemanha, que a gente viajou pelo país. Hoje eu não saí de casa direito, já viajei pela Alemanha, pela Inglaterra, para China, né? Na Alemanha, lembra, lá na aula do neoclássico, um senhor que construiu um museu que o fundo era vermelho, né, que em cima tinha umas águias, que se chama Friedrich. Esse senhor, ele foi convidado, né, a construir um monumento na Prússia em homenagem às guerras da libertação, às vitórias de guerras da libertação. E ele fez esse monumento aí, tá? Todo em ferro fundido, tá? Olha o trabalho do tiozinho. Todo em ferro fundido, vou colocar lá mais próximo, tá? Fazendo toda a referência ao neogótico, trazendo o gótico para o tempo que ele estava. Então, isso é o neogótico, de lá para cá. E olha ali, os pináculos, os arcos de ogiva. Ficou baixo o volume? Vou gritar para você. Para mim, eu não sei, eu não estou ouvindo eu mesma aqui. Tá. Então é o seu celular, Leonardo. Dá uma aumentadinha aí. Eu até estou falando bem alto porque a sala a acústica é ruim, tá? E aí aqui ele faz toda essa referência, né? Usando sempre o bom senso. O que acontece com o bom senso na Alemanha? A gente sabe que na Alemanha é difícil você dar a sua opinião, você ser crítico, né? Você sabe que lá na Alemanha, se falou muito alto com quem não deve, dá problema. Então, ele sempre fez um bom trabalho no sentido de referência. E quando ele decidiu, que ele fez aquele desenho e tudo mais, e decidiu pintar nessa cor militar, as pessoas ficaram meio assim, que ele estava com medo de represália. Só que, na verdade, a mensagem era, quem que venceu a batalha? Não foram os militares? Então, nada mais justo do que colocar as cores necessárias dos militares, né? E aí, eles colocam um tema heróico isso daí, né? Colocam o homem como a sua maior representatividade. Nós estamos com 5 minutinhos ali. Eu vou só finalizar a parte, vamos ver se eu consigo finalizar a parte do Brasil, e aí a gente vai para lá, e lá do outro lado a gente vai falar sobre o realismo, o romantismo no seu âmbito final e o início do realismo, tá? Aí no Brasil, como aqui a gente não cria nada, a gente só copia, né? O romantismo do Brasil também vai ser essa questão de romantizar as situações e deixar as pessoas mais bonitinhas. E o herói no Brasil romântico é o índio e o escravo. Me respondam aí, quando que o índio e o escravo tiveram um momento romântico na sua chegada no Brasil? Nunca, né? Até nos tempos atuais isso acontece, a questão do preconceito e da desigualdade. Então, o romantismo está bem explicado, gente. O romantismo é romantizar situações onde não existem. Exemplo disso é a primeira missa no Brasil de Victor Meirelles, artista brasileiro de 1860. Ele pintou, tá, a primeira missa realizada no centro do Brasil, aonde tinham acabado de chegar, e colocaram ali os índios pintados de uma forma assim bem de boa, vou assistir a missa. Mas nós sabemos que os índios eles não tinham religião, né? Eles não tinham religião, então eles estavam querendo empurrar o catolicismo de goela abaixo. E nós sabemos também que se os índios não conheciam a cultura e não conheciam as pessoas que estavam chegando do nada, eles não estavam receptivos dessa forma, sentadinhos, lindos, maravilhosos, esperando a chuva cair. Isso daí é a romantização da situação. Você acha que essas pessoas que estão sentadas assistindo a missa estavam ali por vontade própria? Que ninguém morreu, ninguém apanhou e não tinha uma sequência de guardas em volta cuidando do acontecido. Que a missa foi realizada nessa leve tranquilidade. Gente, é ilusão acreditar que isso aconteceu.
Até o mais leigo das pessoas, se eu jogar numa avaliação e falar assim, essa é a primeira missa realizada no Brasil com a companhia dos índios que estavam se tornando católicos. Gente, vocês em suma inteligência iam falar, pô, da onde que os caras vão ser católicos assim que os outros chegam? Eles não sabiam nem que existia, mas, gente, imagina o que é a religião. Pra gente que já tem uma certa cultura, é difícil entender e explicar religião no âmbito geral. Imagina para os índios que não tinham nem o tipo de linguagem que eles tinham ali, né? Então a gente vê romantização da situação, tá? É igual aquela amiga de vocês que vê um menino e fala, que lindo, ele deve ser assim, assim, esse menino é mó malo, mas acha que ele é bonitinho, romantiza a situação. Mesma coisa os meninos, tá? Que menino é mais fácil da gente falar mal. Aí, nós temos aqui sobre a independência ou morte de Pedro Américo. Outra situação romantizada, né? Olha que lindo, né? Independência ou morte. Quantas pessoas morreram para ter essa situação? Ou vocês acham que foram só lá para cima bonitinho e tiraram uma foto e voltaram para trás? Não, muitas pessoas morreram na batalha até chegar e Dom Pedro, independência ou morte. E falar que o Brasil estava independente. Né? Então, a gente sabe que as situações são romantizadas, são tudo paz e amor, bonitinho, olha que lindo, apaixonante. Mas não era assim, tá? Então, se eu perguntar na prova qual é a justificativa do romantismo, qual é a explicação, o conceito do romantismo, é romantizar situações onde a política e a desigualdade eram camufladas. Belezinha? Todo mundo vive, todo mundo bem aí? Falta um minutinho, daqui a pouco a live encerra, porque eles são maldosos. Por que não deixa a gente conversando aqui a manhã inteira? Eu fico falando sozinha todo dia, ninguém conversa comigo. Sim. Ok, vamos ver depois na avaliação. Gente, eu vou mandar o resumão, eu coloquei o nome de resumão ainda para vocês. Não deixa de ler, não. Tem muita coisa legal lá que vai servir para a prova de vocês. Eu vou tirar tudo de lá, já estou avisando. E vocês sabem que quando eu falo que eu tiro, eu faço. Quantas vezes na live eu falei, gente, eu vou pôr isso aqui na prova. Eu coloco. E quem não assistiu hoje o nosso Zoom, perdeu. Vai ter que soltar os pulos sozinho. Tá? Porque muita coisa da prova eu dei cola agora. Manda esse slide também. Mando sim. Mando sim. Vocês querem por e-mail? Acho que é mais fácil pelo e-mail, não é não? Depois eu pego o e-mail de todo mundo. Como eu não sei. No WhatsApp dá certo? Que esses dias eu tentei mandar, não deu, gente. Me ensina. Dá sim, direto o Alex e o Matheus mandam. O meu não foi. Eu tentei mandar pro pessoal do terceiro, não foi. Travou e não deu. Mas eu vou tentar de novo, então. Depois a gente manda um e-mail, então, pra você, Vanessa. Eu vou tentar mandar pelo WhatsApp. Se não der certo, daí eu peço o e-mail. Tá bom? Pode crer. Eu acho que o meu... Beleza. Tá no... Beleza, então, beleza. Atualizei ele, daí acho que deu zica. Mas então tá, a gente vai desligar aqui. Beijo, até daqui a pouquinho. Já volto. Vou ali. Tchau. Tchau, Vânia. Tchau, Vânia. Tchau, até daqui a pouco. Leonardo e Tchau. Tchau, Vanessa. Muito bem.